Sim. Ah, Olá. pronto, começou. Já iniciou. Vamos, Ju? Bom, Vamos. Bom bom dia, dia, Cris. gente. Botar o celular no silencioso. Vamos pedir primeiro, então, quem for entrando já puder mutar, né, o seu microfone, porque a gente está gravando essa roda. Queria começar, então, dando as boas-vindas a todas as participantes e quem está nos assistindo. Agradecer a presença de vocês. Sei que tiveram que abrir o espaço aí na agenda, a gente é muito grata para estar aqui, né, conversando. Amanda, Maria, Mari e Giovana. Queria começar também agradecendo a Helga Andrade, que abriu as portas para que a gente construísse esse encontro. Também a IWCA, que nos cedeu esse espaço, que é muito importante, aqui no stand, e também a organização da SIC. Essa mesa, então, foi organizada por mim, que sou pesquisadora, empreendedora e produtora agora do Pubiá Terra Café, pela Ju Morgado, que é marista, consultora e autora do e-book Praxis, e da Rafaela Pérez, que foi responsável pela criação da arte linda aí de divulgação que todo mundo recebeu. E que também é designer, profissional e pesquisadora, somos múltiplas. A mesa, então, ela foi concebida e gestada a partir do grupo Busekoff, que é um grupo de mulheres que reúne, né, mulheres profissionais do café com uma orientação feminista. E a gente, mais do que estar representando aqui, né, o grupo, a gente faz parte deles, porque é um grupo heterogêneo e também muito diverso, felizmente, numeroso, né? E ele é composto de mulheres de todos os tipos, localidades, idades, né, e vivências. Muitas de vocês fazem parte do grupo, algumas não. Sejam bem-vindas, venham. E então é isso, vou passar para a Ju se apresentar, depois eu volto. Bom dia, gente. Todas e todos que estão aqui com a gente para essa roda de conversa sobre o que a gente queria abordar, que é o papel das mulheres no café. A nossa proposta da mesa era realmente dar um espaço que a gente acredita que é merecido para cada mulher nessa roda, para contar a sua vivência e a sua trajetória feminina nesse universo que a gente transita como pessoas profissionais, né? Que é o mundo do café. Anne agora, né, vai falar um pouquinho sobre esse contexto que a gente vive, né? Então, vamos ver se vai funcionar. Estamos fazendo um jogral, né? Mas vamos lá. A gente sabe, então, que o café, né, o mercado do café no Brasil traz diversos desafios, principalmente para as mulheres, em toda a parte da cadeia, né? A gente sofre preconceito, seja como produtoras, como torrefadoras, como empresárias, como baristas e como educadoras também, né? A cultura secular de raízes coloniais do café no Brasil traz uma carga machista muito pesada, mas que a gente está lutando, né? Muitas antes de nós, claro, mas lutando para vencer, né? E eu acho que espaços como esse, a gente tem que estar aqui, eu acho que acredita também, nos fazem acreditar, né, que a gente está aí no caminho certo. A gente vai percebendo que a gente consegue cada vez mais conforme a gente conquista esse nosso espaço na cadeia, né? E rodas de conversa, momentos assim que a gente se reúne e conversa e conta a nossa história, são importantes para mostrar essas carinhas das nossas convidadas e de cada uma de nós, na verdade, né? Que a gente juntas construímos e incentivamos as outras para seguir o mesmo, assim, a gente vê o reflexo, né, a representatividade e a gente se estimula, né, a seguir e tentar mais, né. Por trás, então, de cada uma dessas fotinhos, né, que infelizmente a gente não está juntas, não pode se abraçar ainda, mas em breve poderemos. Atrás dessas fotos, né, tem histórias de maternidade, de sobreposição de papéis,
histórias de discriminação, histórias de culpa, histórias de receio de ser julgada, são muitas. Nós não somos, isso é uma coisa que gostaria de falar, só guerreiras, batalhadoras, múltiplas e polivalentes, né? Esses títulos nem sempre nos ajudam. A gente precisa e queremos, né, lembrar aqui das estruturas patriarcais e machistas que nos fazem ter que acumular esses papéis e essas funções, né? E muitas vezes não ser reconhecida, creditada e nem remunerada, né, adequadamente por eles. É essa estrutura que muitas vezes faz com que a gente adoeça, duvide da nossa capacidade e do nosso conhecimento, que nos faz ganhar menos e ter que empreender muito mais. Se o café, então, conecta, se o café conecta, né, e ele conecta através das histórias, a gente quer aqui ouvir as histórias das mulheres, né? É esse o nosso objetivo. Agora a gente vai Então, fazer agora a gente dando uma seguimento, breve... vai apresentar, né? Isso. A gente vai falar só uma breve introduçãozinha, o nome de cada uma, de onde que... da cidade, né, que cada uma está vindo representar, inclusive. E depois a gente vai abrir para a voz de vocês, né? Hoje a gente está aqui no período da manhã, que a gente vai ter 2 rodas. Esse horário das 10, a gente está acompanhadas de Amanda Locatelli. Ela é de Curitiba, ela é torrefadora e empresária da Luna Roastery e ela é head barista da House Café, que é uma cafeteria lá também. A gente está com a Maria Mion, que também é de Curitiba. Ela é instrutora certificada da SCA e educadora. Também é empresária da marca Café Uma Doideira Bicho e idealiza campeonatos e projetos, como o Café Não É Só Café e o Campeonato de Sabiá, né, de Cupping. A gente está também com a Mari Mesquita, aqui de Brasília, junto comigo, também estou de Brasília. Ela é barista, consultora e empresária também, dona do Bike Brew e criadora do projeto Quebra-Crosta também, ou seja, também é uma educadora, né? A Giovana Serrano, que também está com a gente, ela é, na verdade, uma venezuelana que mora em São Paulo, mas nem tem sotaque mais, já é brasileira. Empresária, dona do Fábrica Café, e ela está trabalhando com café especial desde 2016, quando ela veio para o Brasil. Né? Acho que estamos com essas 4 figuras e a gente vai abrir agora, né? Queria só dizer que a Kívia, que estaria com a gente nessa roda, pediu que trocasse para a roda da tarde, né? Então ela continua fazendo parte do grupo, mas vai falar à tarde. Então eu vou passar a palavra primeiro para a Amanda, na ordem de apresentação, querendo, então, ouvir, né? A gente quer ouvir um pouco da sua história, desses desafios, né? Que você certamente deve ter enfrentado. Muitas de nós têm percursos de transição de carreira, né? Então, tem todos esses dilemas que atravessam também o amor pelo café, né? Então, eu queria te ouvir, depois a gente vai tentar contar, né? Medir um pouquinho o tempo para que todas possam falar e a gente, né? Porque a gente fala muito e gosta de falar muito. Não fique aqui até muito tarde, respeitando aí que todas têm horário. Aí qualquer coisa a gente dá um sinal aqui quando estiver chegando perto dos minutinhos, dos 10 minutos que a gente separou aí para que cada uma nos conte mais sobre si. É isso. Amanda, por favor, obrigada por estar aqui com a gente. A palavra está com você. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer todo mundo que fez isso acontecer, as meninas que fizeram a produção, as meninas que estão aqui participando, foram super agilizadas, fizeram tudo acontecer, e eu acredito muito que essa união feminina faz isso sempre, né? A gente sempre se une e consegue colocar em prática as coisas que a gente deseja fazer juntas, né? Bom, vou me apresentar.
Eu sou de Curitiba, trabalho aqui com café há 5 anos. Comecei trabalhando como barista, na verdade entrei como atendente numa cafeteria, no barismo, e os baristas do café me ajudaram e me ensinaram tudo. E desde 2015 que eu venho trabalhando com isso, e no começo eu acredito que o papel, assim, existiam muitas mulheres baristas, mas ainda era um movimento muito masculino, assim. Acho que até hoje ainda aqui na cidade tem muitos homens que se juntam e fazem coisas juntos. Então, tem... Mas Acho que pode seguir, Amanda. Era um microfone. Aí, foi? Mas para mim, assim, a grande virada e o grande momento que eu tive de conexão com o café foi quando eu visitei produtores e produtoras, e foi aí que eu entendi o que eu realmente queria fazer nessa carreira com café, e foi conhecendo essa realidade, né, por trás da xícara, que eu realmente me apaixonei e vi que fazia algum sentido todo esse trabalho. No primeiro momento como barista, né? Então eu tinha essa coisa do balcão ali, de estar em contato com os clientes, e contando essa história e contando tudo isso. Mas eu queria aprender mais e queria estar mais em contato com essa realidade dos produtores. E foi quando eu comecei a me interessar por aprender a torrar. E em 2018 eu fui trabalhar no Supernova, e foi lá que eu aprendi, tive um pouco mais próxima dessa realidade da torra, e eu vi que através disso eu conseguia ter um contato mais próximo com esses produtores e produtoras, principalmente. Apesar de estar dentro de uma torrefação, eu aprendi muito com uma outra amiga minha, que é a Fabiola, que não pôde estar aqui hoje porque está trabalhando também, mas que foi uma grande inspiração para mim e que me incentivou muito também nesse início assim na torra. E depois dela vieram várias outras mulheres nesse caminho, e principalmente produtoras de café. Eu conheci um projeto aqui no Paraná que se chama Projeto de Mulheres Produtoras do Norte do Paraná, e foi através desse projeto que eu entendi que eu tinha uma missão, assim, que é levar esse café dessas produtoras e de outras produtoras também do Brasil, mas principalmente dessas que estão mais próximas, levar mais longe possível, e fazer as pessoas poderem conhecer essas histórias, porque eu acho que é através disso que a vida delas realmente pode mudar de alguma maneira. E hoje eu tenho uma marca de café que eu criei justamente porque eu conheci esse projeto. Então, eu provei esses cafés e eu percebi que eu queria fazer alguma coisa com eles. Eu não sabia através de onde nem como fazer. Então, eu resolvi comprar esses cafés que eu tive acesso, que eu provei, sem muito saber o que eu ia fazer com eles. E aí conversei com a Fabiola se eu podia torrar lá com ela. E aí ela abriu para mim, eu aluguei o torrador dela e comecei a torrar. E aí assim foi meio orgânico essa criação da marca. A princípio a ideia era só divulgar esses cafés que eu tinha comprado, mas durante todo o ano passado eu consegui outros cafés e tive contato com outras produtoras que se interessaram em participar também. E é um projeto que eu tenho muita vontade de dar continuidade, assim, porque eu percebi que através dessa relação mais próxima, a realidade dessas produtoras realmente muda, assim, a qualidade de vida delas, principalmente a perspectiva que elas têm sobre elas mesmas,
Cada ano que eu vejo, cada safra nova, eu vejo que elas estão com uma outra carinha, assim, olhando para o seu próprio café, estão com uma outra perspectiva, e eu acredito que é isso que faz sentido no meu trabalho hoje. Perceber essa mudança real, assim, dentro da casa delas, porque, assim, eu como barista tenho apoio de diversas amigas que estão aqui mais próxima, eu tenho acesso à informação e, enfim, a gente pode visitar outras cidades e ver o que os outros baristas estão fazendo. E eu acredito que a produção acaba isolando muito, assim, principalmente as mulheres, porque é um trabalho que demanda tempo, né? Então não tem muito isso de você poder ir visitar cafeterias e visitar outros baristas. E eu acredito que por ser um trabalho tão solitário assim, ele é muito mais difícil de você ter um incentivo, né? De continuar, assim. Porque eu me sinto muito incentivada pelas minhas amigas e pelas pessoas que eu convivo, mas justamente eu acredito por estar vivendo nesse âmbito social, assim, mais maior, né? Nessa rede um pouco maior. E o que eu escuto dessas produtoras justamente é isso, que elas se sentem um pouco isoladas, assim, e um pouco distantes, até fisicamente, né, claro, porque elas moram em propriedades distantes. Então, eu acredito que esses mini passos que a gente dá, assim, de entrar em contato, de repente, provar o café e dar um feedback, ou de ajudar elas a venderem de alguma forma o café, ou até de divulgar um café que elas podem estar produzindo, vale muito, assim, para elas, sabe? Então, acho que é isso. Hoje, para mim, o café tem essa perspectiva, assim, de poder fazer essa ponte, né? Com essas produtoras, com o resto da cadeia toda. Acho que é isso. Obrigada, Amanda. Bacana. Vamos para a próxima voz. Maria, você pode falar? Nossa, Maria Mion, cadê? Olá, olá. Todos me ouvindo? Todas me ouvindo? Eu estou te ouvindo, só não estou te vendo. Mas acho que estão ouvindo, manda bala. Beleza. Bom, queria agradecer também a esse espaço da IWCA, a Isabel, que está aqui fazendo o nosso suporte hoje, e também a todas essas mulheres maravilhosas que organizaram tudo isso para que fosse possível isso, como a Mandinha pontuou, essa energia das mulheres de se organizar de forma muito rápida e fazer a coisa acontecer é muito estimulante. E eu estou muito feliz de estar aqui, muito honrada também de estar dividindo essa fala com essas mulheres que eu admiro. E conhecendo mulheres também. Bem, a minha trajetória passa por uma transição de carreira. E foi muito difícil, assim, porque, na verdade, assim, eu me interessava por café, já gostava de café 3 anos antes de fazer a mudança, mas eu nunca imaginei o café como profissão. Enfim, já era empreendedora, tinha minha empresa, era um negócio que já estava consolidado e tudo mais, mas eu tinha várias questões com esse negócio. E a derradeira foi que, em 2015, a gente passou por aquela famigerada crise e a empresa que eu tinha atendia a indústria e, enfim, nós perdemos várias contas importantes que sustentavam a gente naquele momento. E nesse período, eu e o meu sócio, a gente decidiu que a gente precisava enxugar a nossa operação e voltamos a trabalhar em casa. A gente teve que mandar alguns funcionários embora, enfim, foi um momento bem complicado, assim. E aí, nesse período, eu comecei a me aproximar do café um pouquinho mais, assim, a frequentar mais as cafeterias e tudo mais. Foi também quando eu participei do meu primeiro campeonato dentro do café, e eu não era do café, isso foi algo bem curioso, assim, mas foi quando eu entrei de fato no café. E eu brinco que foi praticamente um tropeço, assim, não foi algo planejado, mas aí nesse início
eu conheci o Supernova, que foi o meu primeiro contato de trabalho com café. Eu comecei a treinar para esse campeonato, que foi o segundo campeonato de Aeropress, dentro do Supernova, e aí eu ficava o dia inteiro lá, ajudando o Dieguinho. Ele ficava sozinho e não tinha máquina de lavar louça, enfim, eu ficava lá lavando louça. E só também de olho no que ele estava fazendo, e ele ia me ensinando algumas coisas e tudo mais. E passado um mês desse processo todo aí de aprendizado e treino dentro do Supernova, eu fui convidada para trabalhar lá, e por lá permaneci durante alguns anos. E também foi nesse período que tive contato com os produtores, daí acho que minha trajetória fica um pouco parecida com a da Mandinha, assim, que é quando a gente tem esse primeiro contato com a produção e você olha para tudo aquilo e fala, nossa, é isso que eu quero, é nesse lugar que eu quero estar, isso aqui que faz sentido na minha vida. Enfim, isso tudo aconteceu muito rápido, assim. Mas, claro, eu sempre, ali no começo, eu me questionava muito, foi muito difícil abandonar tudo que eu tinha construído, toda a minha carreira, enfim, eu já era reconhecida no que eu fazia, o café era tudo novo para mim, apesar de eu já estudar, já me interessar, mas eu não era uma pessoa que tinha... eu não tinha não era reconhecida por isso, né? Então, isso foi bem, bem difícil, assim, bem complicado. E, enfim, estou tentando pensar em que caminhos que eu posso colocar. Mas eu vejo que dentro desses processos todos, eu fui conhecendo mulheres que me incentivaram muito, que, enfim, foram e são minhas principais parceiras, assim, e que me dão suporte mesmo e me incentivam para que eu continue. Eu vejo também que bem, atualmente eu trabalho, né, como educadora, e eu acho muito curioso que a maior parte do público dos meus cursos são mulheres. Isso também, eu não acho que seja uma coincidência. Eu acho que as mulheres procuram mulheres para aprender por algumas questões. Primeiro, eu acho que por representatividade, mas também por se sentir mais à vontade em tirar dúvidas. Então, eu vejo que é muito importante ter mais mulheres nesse espaço também, né? Enquanto educadoras, dentro disso, já vi algumas iniciativas, inclusive a Mandinha fez uma mesa de cupping, algumas, né? Algumas mesas de cupping só para mulheres aqui em Curitiba, enfim, e a gente sabe que isso é importante, porque a gente vê, por exemplo, quando rola uma mesa de cupping, majoritariamente a gente tem caras, e aí os caras estão lá provando e falando mil coisas e mil notas sensoriais e coisas que, enfim, às vezes nem estão ali na xícara. E as mulheres sempre ficam acuadas, sabe? Porque tem esses caras que são super pavões do café, assim. E eu trabalho para que isso seja minimizado, né? Então, eu tento, através da educação, aproximar, né? Fazer com que essas mulheres estejam mais próximas. E eu tenho ficado muito feliz em ter mais alunas mulheres. Isso é muito bom, porque significa que, acho que de alguma forma, isso está funcionando. Mas não sei, gente, eu tenho muitas coisas para falar, mas eu acho que se eu começar a falar de vários outros pontos, eu vou me estender demais, assim, eu quero ouvir outras mulheres também. E aí eu acho que depois, quando a gente abrir para discussão ou para as perguntas, a gente pode voltar em alguns temas que eu acho que são importantes. Beleza. Obrigada, Maria. Muito obrigada. Vamos seguir, então, para Mari Mesquita. Está aí, Mari? Estou aqui. Minha câmera ficou desligada um tempo porque eu tinha um fã da Maria Mion querendo assistir aqui.
Aí Olha. bom, falo então minhas coisas? Pode. Seu palco, vai. Belezinha. Primeiramente, é uma honra integrar uma mesa dessa. Quero agradecer a IWCA Brasil, a Elga e a Isabel, por tornarem esse espaço possível. É um espaço muito relevante, é um espaço pioneiro dessa discussão nesse espaço. Então, eu espero que esse seja o primeiro de muitos, eu espero que essa seja a nossa primeira agenda a partir de agora, porque é só com esse diálogo aberto que a gente consegue realmente ser propositiva e pautar novas coisas. Eu acho que esse espaço também é um fim em si mesmo, porque só da gente se comunicar com outras mulheres e a gente ouvir outras mulheres, a gente também cresce nesse processo. Então, se fosse só isso aqui, já estava bom demais. Mas a gente sabe que a gente é muito ambiciosa e muito toda, e a gente vai usar isso aqui como o início de uma coisa grandiosa, né? É uma outra coisa que eu queria pontuar também é que essa é uma roda feita só de mulheres brancas e que a gente sabe que a gente fez uma reflexão muito forte sobre isso no nosso grupo e que a gente quer que as próximas mesas sejam mais plurais, em muitos termos, e raça é só um deles, mas que vamos como a gente está e que um passo de cada vez, né? Vai ser importante esse espaço aqui. Meu nome é Mari Mesquita, Mari é Restreto de Mariana, mas todo mundo me chama de Mari e eu não tenho problema nenhum com isso. Tá legal? Eu sou amazonense, mas eu moro em Brasília e atuo profissionalmente em Brasília há mais tempo. Já trabalhei em Manaus também, mas exerço minha profissão como barista e como consultora aqui em Brasília. Eu comecei no café como uma transição de uma carreira que era uma carreira muito acadêmica e muito dentro do muro da universidade. Eu sou da ciência política e eu sempre pesquisei gênero. Então, então, quando eu entrei no café, eu já tinha um pouco esse viés de olhar para a discussão sobre esse ponto de vista não só feminino, mas sobre um viés feminista. Então, todas as coisas que iam acontecendo no café e no atendimento ao público, na cafeteria, me sensibilizavam sobre esse viés. E eu comecei a fazer quase um diário das coisas que eu achava que precisavam ser pautas sobre isso. Porque eu sabia que eu não estava sozinha nessa discussão, eu sabia que tinha gente fazendo essa discussão há mais tempo, a gente não inventa roda todo dia, graças a Deus, e que era muito possível que a gente tivesse essa discussão crescendo se a gente tivesse mais dados. Então, eu comecei a sempre trocar essa ideia sobre alguns percalços ligados ao serviço ao consumidor, né? Ao atendimento em mesa e ao próprio ato técnico de fazer café com outras mulheres. O meu imenso privilégio é que eu sempre aprendi sobre café com mulheres. Eu tive e tenho 4 grandes mentoras no café, que são todas mulheres. São aqui em Brasília a Luciana Araújo, que foi a primeira pessoa que me deu um freela numa cafeteria, a Heloísa Fecheliski, que é uma outra barista muito incrível, a Liana Davi, que até hoje é minha chefe, é a pessoa que mais, acho que acolhe as minhas dúvidas em relação ao café, e a Annalise Pereira, que me emociona muito só de olhar o nome dela aqui nessa tela hoje, que é da Como em Casa, lá em Manaus, que foi minha outra grande mentora do café e da vida. Então, eu sempre tive espaços abertos para conseguir expressar as minhas dúvidas e as coisas que eu não sabia sobre o café e as coisas que eu não sabia sobre essa nova carreira. Eu admiro muito essas mulheres e essas outras que eu encontrei todas nessa mesa aqui. Eu tomei café de todo mundo que está falando no painel junto comigo, o que já configura outro grande privilégio. Mas acho que um desafio que eu senti quando entrei nessa carreira foi uma grande síndrome de impostora, de achar que eu não sabia nada e que eu não ia conseguir saber nada. E que algumas posições dentro da cafeteria, elas eram guardadas para quem já detinha um conhecimento muito grande. E enquanto tinham caras, outros baristas em outras cafeterias, ou às vezes na mesma cafeteria que eu, que tinham começado depois de mim ou junto comigo, ou às vezes tinham buscado muito menos conhecimento e tinham dado muito menos a cara a tapa para aprender, que se sentiam confortáveis de ocupar posições na cafeteria que eu não me sentia confortável de maneira alguma. E eu achava que aquilo ali fosse pessoal, eu achava que fosse só eu. Assim, não, eu sou insegura. Não, porque eu sou insegura. E eu passei tanto tempo falando para mim o tanto que eu era insegura, que eu lembro que o primeiro ano em que eu já estava trabalhando em cafeteria, eu tinha uma meta muito clara, que era eu queria competir no campeonato de filtrados, que é o Brewers, né? O campeonato que eu já competi, inclusive, com amigas que estão nessa mesa, assim. E eu queria muito competir no Brewers, achava que era a forma de treinar e de pesquisar
mais clara que a gente tinha dentro dessa carreira, já que eu gostava de extrações de café filtrado. Só que eu nunca me sentia apta a participar disso. Não só porque eu achava que ia perder, isso pouco importava. Eu achava que eu não detinha conhecimento suficiente nem para para colocar o pé na inscrição. E comecei a conversar com outras mulheres que sentiam a mesma coisa. E eu demorei quase 4 anos, 3, 4 anos nessa carreira para entender que estava tudo bem me inscrever e participar. E que mesmo que fosse o maior vexame, o que não foi, mas mesmo que fosse o maior vexame, estaria tudo bem também, porque eu estaria tentando e fazendo alguma coisa. Mas enquanto eu tentava só dizer para mim que estava ok pagar o boleto da inscrição, tinha uma série de caras que estavam assim 100% confiantes que aquilo ali era para eles. E eu pensava, de onde tira, gente, essa autoestima? De onde vem essa autoestima? Que maravilha! E eu acho, depois de algum tempo conversando, inclusive com algumas das mulheres aqui presentes, que eu entendi que muito do que eu sentia era compartilhado. E aí eu comecei a ter acesso aos estudos de uma grande pesquisadora chamada Sabine Parrish, que é uma mulher antropóloga e também barista profissional do café, que estuda justamente a disparidade de gênero nos campeonatos de barismo. E ter tido contato com o trabalho da Sabine me ajudou a entender esse fenômeno como algo muito mais social do que só pessoal. E, bom, isso acabou me dando mais tranquilidade para fazer algumas coisas. E quando eu digo mais tranquilidade, não é que eu estou tranquila com isso até hoje, é só que ajudou a dar um start na coisa. Mas que enquanto barista, mesmo que eu não competisse, tinha essa posição que era a máquina de expresso, que eu sentia que não era para mim aquilo ali. A máquina de expresso, acho que para muita gente, é o ambiente de destaque da cafeteria, é onde a pessoa mais competente vai estar, e a máquina de expresso é a grande vitrine de tudo. Então, se você está na máquina de expresso, é porque o moinho está na sua mão, você é o... Eu ia citar um pintor, mas ele também é um grande machista, você é o Picasso da máquina de expresso, aquilo ali é a sua abordagem do café. E eu pensei, a máquina de expresso não é para mim. Vou me especializar em café coado, vou me especializar em, sei lá, servir suco, porque a máquina de expresso não é para mim. Então, mesmo que eu não competisse, tinha uma síndrome de que eu não ia dar conta da máquina de expresso nunca na minha vida. E eu me dei conta de que em várias cafeterias que eu frequentava, tinham homens na máquina de expresso e mulheres no filtrado. E sempre tinham mulheres no filtrado e os homens na máquina de expresso. E aí eu comecei a conversar com amigas que falavam que eu preferia estar na máquina de expresso, mas eu não acho que seja para mim. Eu falei, cara, mas esse cara que trabalha na máquina de expresso, ele está trabalhando aqui tem o quê? Uns 3 meses. Mas ele sabe muito. Sério? Ele tem um mega background de café? Não. Mas ele sabe muito. A pessoa falou, tá, talvez ele não saiba muito, mas pelo menos ele tem coragem de ficar ali. Aí eu falei, não, peraí, então vamos fazer o seguinte, fica na máquina de expresso o dia todo, eu fico aqui no seu balcão, na sua frente o dia inteiro, enquanto você faz expresso. E assim foi. E a gente começou a ir se revezando nas folgas umas das outras para ver se todo mundo conseguia um dia ocupar a máquina de expresso. E eu percebi que eu não desgostava do expresso, pelo contrário, eu gostava muito dele, e a gente é super amigo hoje em dia, eu e o expresso. Mas que para ocupar aquele espaço da máquina tinha essa outra barreira, que também é uma barreira de gênero, para ocupar, que é essa eterna síndrome de impostora, de que a gente sabe menos que os outros. Tinha outras coisas para falar, mas acho que talvez eu me alongue muito e vou fazer como a Maria e ceder esse espaço para outras mulheres. Mas obrigada pelo espaço, tomara que não tenha ficado muito desconexo. Não, tá ótimo, Mari. Obrigada. Acho que a gente, que nem a Maria falou também, mais para frente nas perguntas, a gente consegue, o que não couber, não der tempo de vocês falarem, a gente vai abordando aí mais para frente. Vamos agora para nossa querida Giovana. Thaís? Oi, Está me ouvindo? Sim. Pode Eba. falar. Bom, eu estou um pouco nervosa e não tem como não estar com essa mesa, esse momento que, tipo, realmente significa muito para mim. Então, muito obrigada primeiro pelo espaço, para a IWCA, para a SIC, para a Elga e todas as meninas que organizaram, e todo mundo que está presente. E, bom, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou a Giovana, tenho 24 anos, eu sou venezuelana e eu cheguei no café, assim, muito por acaso na vida, nunca planejado mesmo. Eu estudava ciência política na Venezuela e eu sempre voluntariava, era muito envolvida em eventos da ONU, de relações internacionais, e aí eu terminei vindo para o Brasil
uma temporada e terminei ficando depois um intercâmbio de voluntariado. E, bom, meu tempo do voluntariado acabou e a situação na Venezuela foi ficando muito pior, assim, no tempo que eu estive aqui no Brasil. E eu tomei a difícil decisão de ficar. No começo, eu não tinha muito, assim, um background de saber o que eu ia fazer aqui no Brasil, mas surgiu uma oportunidade para trabalhar numa cafeteria fazendo um pouco de tudo. Eu não tinha um cargo específico, eu era aquela pessoa que tinha que organizar o estoque, que tinha que garantir que a cafeteria estava abastecida, eu tinha que limpar as mesas, fazer um pouco de tudo, assim. E um belo dia faltou um barista ao trabalho e me perguntaram se eu queria ficar fazendo esse trabalho nesse dia. E aí um ponto importante que eu não falava português. Então, foi um processo assim super louco de eu aprender a me comunicar por meio do atendimento e ao mesmo tempo aprender a falar sobre café, que foi uma língua completamente diferente para mim. Mas foi um desafio que eu abracei com muita garra mesmo, porque era isso, ou eu voltar para a Venezuela, onde eu não tinha oportunidades de crescer, mesmo que eu amasse a minha carreira. Então, eu fiquei por um tempo muito me cobrando, muito, assim, de eu ter abandonado minha vida para ficar servindo, para ficar fazendo um trabalho subempregado. Nesse tempo todo, nessa cafeteria, eu ainda não tinha nenhum documento legal, eu não tinha status nem de refugiada. Eu basicamente fui enganada. Me falaram que eu ia ser contratada e que eu ia ter toda a questão de residência no Brasil, só que o advogado nunca nem entrou com o processo. E me falavam que estava indo, que estava dando certo. E aí, enfim, eu fiquei muito triste, muito decepcionada, e desse sentido da parte migratória. Só que no café eu consegui mitigar aquela sensação de não estou fazendo nada com a minha vida. Eu vim para cá para fazer o quê? Abandonei a minha faculdade, que foi tão difícil para entrar para fazer isso, mas eu consegui me enxergar de uma maneira assim, tipo, profissional no café, mesmo com tudo de ruim que aconteceu comigo, assim, de ter uma postura de chefe, de líder, mas eu era paga muito menos do que um barista ganha por ser só barista. E eu tinha que, tipo, ser a líder, a chefa, a gerente, limpar, atender. O que a Annelise falou mais cedo, que a gente tem um monte de papéis para cumprir pelo simples fato de ser mulher. E além de ser mulher, eu era uma barista, uma imigrante, que não tinha um familiar, não tinha um documento, não tinha nada para dizer: eu acredito que isso está errado e não pode ser assim. Então, a desinformação como mulher imigrante, eu acho que foi uma das coisas que mais pesou na minha carreira no começo. Já chegou um momento lá, pelo primeiro ano que eu estava trabalhando como barista, que surgiu a oportunidade de participar do campeonato de Brewers lá em Manaus. E lá eu fui me sentindo que nem a Mari falou, tipo, que eu não sabia nada e o que eu tinha que fazer aqui. Eu não sabia nem... Era meu primeiro cupping. Meu primeiro cupping foi no campeonato, diretamente. Então, eu fui totalmente despreparada e no momento eu me senti um pouco triste, mas eu vi que eu tinha um caminho para trilhar. Então, toda a minha depressão, toda a minha ansiedade de estar, tipo, longe da minha família e, ao mesmo tempo, muito isolada dentro da cafeteria, porque eu tinha uma posição de que eu era chata do rolê, sabe? Assim, porque eu era super dedicada e eu não tinha nada mais o que fazer do que trabalhar, então eu tentava atingir as minhas metas, fazer o meu trabalho certo. Nesse momento, eu falei, tá, não precisa ser por aquele lado, eu posso ir pelo outro caminho. E o outro caminho é simplesmente aceitar que eu não sei de nada, mas que eu posso aprender um pouco de tudo. E aí começou essa história. Eu comecei ali, a Elga foi quem organizou o campeonato, e ela me falou, você sabia que tem voluntariados? E eu, não acredito, tem voluntariados. E aí eu fui para a SIC do ano seguinte, e foi um momento em que a minha vida realmente no café mudou, assim, de eu me sentir, poxa,
eu posso ter uma carreira, eu posso crescer aqui, eu posso me envolver dentro de uma comunidade. E eu acho que foi uma das coisas que me salvou, de certa forma, porque eu me sentia muito só, muito isolada. Até porque Manaus é isolado mesmo, né? Eu morava em Manaus. E, bom, aí eu comecei a interagir com diversas pessoas, conhecendo um pouquinho, participei de voluntariados nos campeonatos, e eu acho que por isso eu falo que a SIC é realmente muito importante na minha vida, porque se eu não tivesse ido para a minha primeira SIC, eu não tivesse conhecido diversas pessoas, não teria feito diversos contatos que hoje mudaram a minha vida. Então, eu acredito que o café tem essa força, né, de pegar uma pessoa que pode se sentir totalmente só e falar para você, você pode fazer parte, você tá tudo bem o que aconteceu com você, você pode daqui para frente almejar uma coisa boa, né? Então eu penso isso, que o café de certa forma me salvou desse processo migratório todo difícil mesmo, e daí eu consegui me valorizar novamente, porque imagina o síndrome de impostora para uma menina que largou até a família, sabe? Aí você se cobra até disso, minha família não está por perto, eu não estou estudando, o que que eu estou fazendo? Hoje eu estou fazendo café, e o café me faz também, ele me constrói, me desconstrói, e a partir do momento em que achei essa comunidade, eu me sinto muito mais à vontade de poder fazer trabalhos e tentar fazer a diferença, mesmo que seja por meio da conversa com o cliente que você tem na frente, ou até por meio dessas rodas de conversas que podem fazer as pessoas verem que elas podem se identificar com alguma coisa ou outra. E, bom, eu acho que, além de ser mulher, essa questão de ser imigrante, de não ter informação sobre o que é uma carteira de trabalho, eu não sabia o que era. Então, eu nem sabia o que era o meu direito. Então, hoje em dia, sempre que eu consigo me comunicar com alguém, eu tento que eles vejam essa questão de ser imigrante, como a gente pode ser colocado em situações de risco, ser explorado, como isso pode diminuir a autoestima de uma pessoa, mas hoje eu consigo dizer que tudo isso me ensinou, e eu sou muito grata, indiferentemente do ruim que aconteceu, porque hoje eu estou aqui, na minha terceira SIC, participando dessa conversa e me sentindo completamente feliz e emocionada, né, de ter essa oportunidade. E é isso, eu acho. Ah, e faltou falar que hoje eu empreendo, que eu acho que uma coisa que eu sempre quis fazer, porque tenho dentro de mim essa que é de liderança, de comunicação, de querer, de certa forma, mostrar alguma diferença. E ao empreender, eu vejo que a gente fala as coisas quando são feitas por você mesma com muita mais sinceridade, com uma maneira muito mais genuína de comunicar o que o café significa para a gente. Então, acho que é muito importante mesmo outras mulheres conseguirem empreender assim como todas as que estão falando na mesa hoje. Muito obrigada. Obrigada, Gi. A Anneli está aí? Estou aqui maravilhada com todas as falas, fiquei te anotando. O vício, como Mari falou, eu venho da área acadêmica também, da antropologia, anotei tudo, já dá para fazer um manifesto depois. Eu queria só ressaltar umas coisinhas, assim, e Ju também depois vai fazer uns breves comentários para a gente fazer a segunda roda, né, de reflexões. Acho que todo mundo está muito provocado, todas estamos, né, pelos relatos, era essa a ideia mesmo. Acho que todas vocês falaram, né, da rede de apoio feminina, de como aprenderam com mulheres, e como a rede de mulheres, a cadeia de mulheres, né, no café fez diferença, né? E a gente está aqui fazendo parte, está aqui também por conta dessa cadeia, e esperamos que outras mulheres também, né, se fortaleçam com essas histórias e que a gente siga aumentando, né, essa rede, né, e a importância dela. A Mari tocou também num ponto que eu acho muito importante, a gente falou muito lá no grupo quando a gente estava organizando essa mesa da representatividade, a gente tentou, no rápido período que a gente teve, isso não é uma desculpa, mas enfim, é digno de nota,
agregar, né, o máximo de mulheres de lugares diversos, né, e também que atuam, né, diversamente na cadeia do café. Enfim, claro que não demos conta. É um trabalho que a gente ainda tem, né, para ser feito, mas mais do que isso, acho que a Mari traz é colocar em perspectiva por que não temos, né? Por que é tão difícil de achar, por exemplo, mulheres negras na produção do café, mulheres negras no barismo, como provadoras, educadoras, né? E todos os outros marcadores sociais que nos diferenciam, né? E que não estão enquadrados em sermos, né, mulheres brancas, que é a maioria, que somos todas, né? Então, acho que colocar em perspectiva esse privilégio, né, nos faz refletir sobre isso que eu ressaltei no início, todos vocês sabem, né? Essa herança racista, machista, que faz parte, né, e colonial da cadeia do café, né? Desde a lei de terras, né, gente? Assim, a gente pode olhar para a história e aprender da onde vem, né, o fundo dessa nossa segurança, né? Por que os pavões do café ou os homens brancos são tão seguros de si, né? Por que é tão fácil, mesmo eles começando uma carreira ao mesmo tempo, né, que a gente, de se sentirem tão seguros, enquanto a gente tem a ideia de que estamos sempre começando do zero, né? E quando a gente está fazendo uma transição de carreira, parece que a gente não sabe nada. Ao invés de valorizar a trajetória que a gente teve até ali, né? Porque a gente nunca começa do zero, só começa quando nasce, né? E mesmo assim isso é discutível. Por que a gente fica inseguro? Por que vem a síndrome de impostora que todas, né, ressaltamos aqui? Então, essa diversidade que a gente tem nas carreiras, nos nossos percursos, é algo que faz toda a diferença para o café que a gente produz, para a educação que a gente dá para outras mulheres, para a prova que a gente faz, para o modo como a gente se relaciona com o café que a gente passa, que a gente serve. Isso tá ali e e a gente não pode não valorizar essa não ressaltar, né, essa característica. Então é isso que eu só queria emendar. falar. Eu queria emendar porque Vejo. se a gente fizer uma avaliação da história das 4 meninas que se exporam aqui, né, nessa conversa, e a gente pode traçar um paralelo para a famosa roda dos meninos. Eu acho que é por isso que os meninos talvez tenham tanta autoestima, tanta coragem, tanta vontade de seguir os sonhos deles, porque eles têm uma roda de apoio deles, que pode cortar para os 2 lados, tanto positivo quanto negativamente, a gente sabe, que ao mesmo tempo que se incentivam também passam pano para muita coisa, mas a gente percebe que quando só pela história das 4 meninas aí, das 4 mulheres, não é nem meninas, mulheres, a gente percebe que quando se sentiram representadas, incentivadas, apoiadas e fatalmente foram por mulheres, elas conseguiram, né? Então, fica aí a reflexão, acho que é isso também, né? Esse é o nosso espaço que a gente quer trazer também nessa roda, que é mostrar para as pessoas que a gente existe e que estamos aí seguindo, fazendo o nosso, e assim talvez incentivar mais outras e estimular mais outras mulheres que vejam exemplos e consigam também ganhar esse espaço. Talvez por isso também é importante essa representatividade, né, que a gente está buscando aí de trazer mais vivências de outros, tanto até as idades também, eu acho que a gente não conseguiu talvez trazer tantas idades diferentes aí de profissionais. Mas é isso, era só porque eu fiquei pensando no famoso grupinho. Annelise, vamos seguir para a pergunta que a gente quer jogar aí na mesa para as 4 meninas participarem, 4 mulheres participarem aí com o que elas acreditam que seja
respostas, acho que vocês podem abrir o áudio às 4. Acho que não vai ficar muito bagunçado. Ju, eu queria só comentar o que você falou, que eu acho, antes de a gente passar para perguntas, pode ser? Que eu acho que é muito relevante, que essa tomada de consciência do cenário que a gente tem também se torna uma responsabilidade, uma multiplicação. Eu acho que o mesmo ambiente de cafeteria no qual eu me inseri no início da carreira, que para mim era um pouco hostil e que eu não parava para pensar no impacto que isso tinha para minha autoestima, no impacto que isso tinha para minha segurança como profissional, hoje eu tenho o papel como alguém que no barismo treina outras baristas e outros baristas, homens também, de fazer com que essas inseguranças deles e delas, em especial das mulheres, caibam nesse espaço e sejam tratadas nesse espaço. E eu voltei para a cafeteria na qual eu trabalhava no início da minha carreira com esse papel também, de eu quero que as pessoas que trabalhem aqui a partir de agora tenham uma vivência diferente da que eu tive, tenham uma vivência mais feminista do que a que eu tive. O que você falou agora está muito ligado a isso, na minha opinião, e sei que as outras mulheres que me acompanham nessa mesa têm os seus espaços de ocupação também muito ligadas a essa consciência. Era só isso. Eu acho que até a nossa pergunta que a gente ia jogar para agora, né? Abriram os áudios, meninas? Abriram, né? Abri. Sim. A nossa pergunta era exatamente isso, como a gente pode ocupar mais o nosso espaço em todos os níveis, né? Não apenas na cafeteria, como também numa torrefação, ou uma sociedade onde você é empresária e empreende com uma outra pessoa também, e como produtora, como educadora, qualquer nível da cadeia mesmo, como ocupar esse espaço sendo mulher e como se fazer ser vista, né, com as nossas diferenças, porque todos nós temos histórias próprias, né? Então, podem abrir aí o áudio, quem quiser começar a falar um pouquinho. Meninas. Bom, eu acho que... Posso falar eu? Posso? Pode. Eu acho que é bem importante, até comentei lá no grupo, quando a gente estava trocando ideias sobre como fazer esse evento acontecer, é a questão de saber empoderar as mulheres. Assim, empoderar é uma palavra que pode ficar um pouco abstrata às vezes. Empoderar o quê? O que significa esse empoderamento? E assim como você falou, cada uma tem uma história muito própria e muito diferente. Então, acho que só o simples fato de ter espaços abertos para, sem julgamentos, a gente conseguir trocar histórias, fazer se entender, trazer entendimento mútuo e, ao mesmo tempo, conseguir destacar as particularidades, singularidades de cada uma, a gente consegue com que haja mais mulheres na cadeia toda, reconhecendo no que você pode se destacar, no que você é boa, que ferramentas você precisa para você poder levar à frente X ideia que você tenha, seja como produtora, seja como torrefadora, como barista. Acho que todas nós temos alguma coisa para agregar e temos alguma coisa dentro da gente para, assim, como um diamante que pode ser polido. Mas para isso é necessário essa cadeia de apoio, é necessário esses espaços e que nós mulheres consigamos nos enxergar como capazes. E muitas vezes toda essa capacidade já é muito inata nos homens. Se vai ter um papel de liderança, de gerência, a gente fala dos homens. O torrefador, muito masculino. Provador de café, sabe? Sempre são papéis muito masculinos. Então, é necessário isso, das mulheres conseguir identificar dentro delas o que você pode fazer, onde que você pode se encaixar. Reforçando um pouquinho o que a Mari falou sobre responsabilidade, eu acho que a partir do momento que a gente sabe, né, dos problemas e sabe das dificuldades, a gente tem que assumir realmente uma responsabilidade em ou transformar isso ou de alguma maneira não reforçar, né, essas diferenças
Então, eu acho que quanto mais a gente fala sobre essas diferenças, esses isolamentos, mais quanto mais pessoas ouvem sobre isso, eu acredito que a ideia seja essa de todo mundo se responsabilizar, para não existir depois aquela coisa de eu não sabia, eu nunca imaginei que era assim. Então, uma coisa que me mexeu muito assim foi num cupping que uma barista chegou para mim e falou assim: eu nunca fiz um cupping, e colou do meu lado assim. Aí eu falei: não, mas chega junto. Ela falou: não, mas eu não sei fazer. E aí eu insisti para que ela fizesse e ficasse ali. E aí ela falou assim: é engraçado que eu tenho muita vergonha de falar que eu não sei, mas quando é para uma mulher, parece que tá tudo bem, assim. E aí depois eu acabei ouvindo isso de algumas produtoras também, de porque quando é só tá mulher, eu consigo me abrir melhor, eu consigo me expor, né? E eu acho que existe isso, existe esse lugar de conforto, né? E que a gente se ajuda e de alguma forma essa escuta, né? E que quando a gente fala de abrir espaço, né, para as mulheres, não é de forma alguma para isolar ela dos homens também. Eu já fiz mesa de camping assim só para mulheres e não era porque homens não podiam participar, mas é que o foco seria para mulheres poderem estar mais confortáveis nesse ambiente, assim. E a gente, eu acho que tem que entender que sim, existe esse desconforto, assumir, né, primeiramente que existe essa diferença, assim. E a partir assumir isso, a gente poder fazer alguma coisa, né? Eu acho que é um pouco por aí, assim, não de forma alguma isolar, né, os homens e mulheres, mas entender que existe, sim, uma fragilidade nessa parte de exposição da mulher, muitas vezes achar que porque não sabe não pode participar, e, enfim, acolher, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu queria pontuar uma coisa em relação às competições. E a primeira competição que eu participei dos campeonatos de barismo, do WC, esqueci o nome. WCE? WC. Isso. Foi um Cup Tasters e enfim, e eu fui sozinha nesse campeonato e tal, eu cheguei lá e tinham, acho que de 27 competidores, eu não lembro se é exatamente esse número, 4 eram mulheres. 4. E eu lembro que foi um ambiente muito hostil, assim, eu me senti muito acuada ali naquele lugar, sabe? Enfim, no ano seguinte, eu incentivei algumas amigas e falei, vamos competir, vamos competir. E fomos em 3 mulheres, a gente foi de carro, fomos juntas. E foi uma vivência tão diferente, sabe? De chegar lá e ver que tinham mais mulheres ali naquele espaço, de me sentir mais confortável para competir, enfim, até de me sentir representada. Mulheres foram para a final também. E, ao mesmo tempo, foi muito curioso perceber, dentro dessa dinâmica, né, desse contraste de um ano para o outro, onde tinham mais mulheres, enfim, e eu estava rodeada por mulheres, como os homens se sentiram acuados com a nossa presença. Então, enfim, várias situações que vocês podem imaginar, de piadinhas e de cutucões, e tudo que vocês já vivenciaram e conseguem imaginar do que eu estou falando. Se eu começar a pontuar aqui, eu fico até às 3 horas da tarde. Mas é importante, ao mesmo tempo, entender por que essas mulheres também não estão ocupando esse espaço, né? E que não há um incentivo maior das próprias instituições, né? Eu acho bem importante a gente lembrar das instituições nesses momentos, e que elas têm uma responsabilidade também bem grande, e a gente precisa responsabilizar. E outra questão também sobre as competições, quando a gente
fala de competições, a gente não pensa os recortes, né? A gente falou aqui dos recortes. E a gente tem tão poucas pessoas negras competindo, por exemplo, enfim. E mulheres negras, então, ainda menos. Mas só queria recordar isso, assim. Acho que tem uma outra coisa, faço coro a tudo que foi dito até agora. Acho muito relevante que essas discussões todas sejam futuras pautas para a nossa discussão. A gente sabe que nenhuma delas é novidade, mas, ao mesmo tempo, quanto mais a gente protocola elas, mais fácil fica a gente tomar uma atitude, né? Mas acho que uma das coisas que a Amanda falou sobre os cuppings e sobre o espaço que ela tem criado para que mulheres se sintam confortáveis em atuar profissionalmente é muito, muito, muito relevante e é louvável que isso esteja acontecendo. Dá para a gente citar várias iniciativas dessas que, inclusive, não têm ganhado o destaque que merecem, que precisavam ter. E acho que vale a pena, como a Maria falou, essa accountability, esse processo de cobrança das instituições que a gente sabe que são quem pauta boa parte da agenda da nossa comunidade cafeeira, e que a gente precisa conseguir acessar esses espaços. Então, quanto mais organizado a gente estiver para conseguir divulgar esses espaços, maior a chance de proliferação deles. Acho que minha fala, depois, desculpa ter antecipado a resposta à pergunta, antes da pergunta ter sido feita, foi um grande vacilo em termos de pauta da minha parte, mas o que eu queria citar é que, depois que essa responsabilidade, essa consciência existe, que a gente precisa proliferar essa consciência e tudo, tem uma outra coisa que precisa acontecer e que também é dura, que é uma cobrança constante, um cuidado constante, uma lembrança constante de que este é um processo. De que a gente não está prontinha, não, que a gente não nasceu 100% feminista, que a gente não nasceu 100% consciente dessas coisas e que, nesse momento, a gente está em desconstrução dessas estruturas que, durante muito tempo, martelaram na nossa cabeça sem que a gente soubesse mesmo da existência delas. Eu digo isso porque, depois que eu comecei a atuar como consultora, eu me dei conta das vezes em que eu ficava com medo, e que eu ainda fico, eventualmente, quando eu me deparo com uma outra pessoa, ponto, atuando e disputando aquele mercado comigo. E eu me dei conta de que o meu sentimento de receio e de, putz, estou perdendo esse mercado, era igual quando eu estava lidando com mulheres e com homens, mas que, como eu sou muito mais próxima de mulheres, o meu tratamento para com essas mulheres era muito diferente. E isso não só é injusto, como meu Deus do céu, muito machista. E é um machismo enraizado ali que você fica tentando entender se aquilo é uma rivalidade feminina ou se aquilo é só uma disputa do mercado, entende? Em vez de apoiar aquelas outras mulheres, mesmo que elas estejam disputando o mercado com você, existe uma forma mais cortês, existe uma forma mais respeitosa de falar isso. E é óbvio que esse processo é muito doloroso. E é também óbvio que eu não cheguei a essa conclusão sozinha. Eu precisei que a Ju Morgado viesse falar assim, escuta aqui, vamos conversar com calma, o que está rolando? Você flagra que você está passando por esse processo? Você flagra que eles têm esse impacto? Vamos conversar? E na hora eu fiquei assim, meu Deus do céu, voltei para estaca zero. Mas, ao mesmo tempo, depois de pouquinho de só noção, de parar para ouvir o que a outra mulher estava falando, parece que veio um cara, que alívio, que bom que alguém veio falar comigo sobre isso, e que bom que é uma mina, que bom que é uma mulher com quem eu consigo conversar maduramente e dizer assim, você tem toda a razão, imenso vacilo, vamos junto a partir de agora, vamos deixar as coisas clarinhas. Isso acho que essa coisa de deixar claras as inseguranças e as síndromes todas que a gente passa e que a gente também pensa que são muito pessoais, mas que são extremamente sociais e são compartilhadas por muita gente, são um privilégio que vem como essa forma, uma materialização dessa união feminina, mesmo que seja uma união para disputar o mercado. Entende? Acho que tem essa coisa toda. Tô de boa com o que eu falei, já acho que vou deixar outras mulheres falar, pelo amor de Deus. Obrigada, meninas. Obrigada, Mari. Obrigada. Pode falar. Não, só que eu estava agradecendo, desculpa, Ju, ter te cortado, e ia perguntar para a Isabel como que a gente está de tempo, a Isabel da IWCA,
a gente ir finalizando, enfim, fazer considerações finais. A Mari é uma das que tinha que sair às 11h30, mas queria só fazer a consulta para a Isabel. Olá, bom dia a todos, primeiramente. Estou aqui toda arrepiada, com lágrima nos olhos, com vontade de chorar, segurando aqui, senão não vou conseguir ver as pessoas. Mas, meninas, a gente tem uma mania de falar meninas, mulheres poderosas do café. Vocês podem ficar o tempo que vocês quiserem, o espaço é de vocês, fiquem à vontade, tá? Não temos tempo para terminar, então podemos ir o quanto vocês quiserem. Gente, eu vou ficar até ter que ir para a cafeteria regular meu moinho, tá? Porque hoje eu estou na máquina de expresso com outras 2 mulheres que eu tenho treinado. Então, assim que se der, assim, 11h20, eu saio. Mas está sendo um prazer. Beijo. Eu acho... E viva a ocupação da máquina de expresso. O expresso clama. Eu acho que a gente tem uma última pergunta que a gente tinha colocado, que, assim, as meninas um pouco que falaram já sobre essa pergunta, né, que é o que é preciso, o que está faltando para a gente ter mais espaço no mercado. Talvez dar sugestões de ações e de coisas que podem ser feitas, mas vocês já foram em suas falas e falaram bastante sobre isso, a gente até anotou aqui várias coisas. Mas, assim, a gente já que a gente está com tempo livre, a gente poderia abrir novamente para caso, se uma de vocês ainda tem algo a acrescentar, que vocês pensam que seja uma boa ação, palpável mesmo, porque, assim como foi dito aí, mas no começo, a gente precisa, além dessa roda, né? A gente precisa fazer mais. E como somos mulheres, a gente sabe que a gente sempre faz além, né? Então, é bom ter isso enumerado, citado também, para ficar claro as coisas que são possíveis de ser feitas para a gente seguir ganhando esse espaço aí. Então, não sei, Mari, se você quiser continuar, se ainda dá tempo, ou se você quer se despedir, sair, o que você achar melhor para você. Tá. Sem dúvida alguma, melhor para mim é continuar aqui, eu não tenho nenhuma dúvida disso, que aqui está muito legal, mas eu anotei uns pontos de pauta que eu acho que podem ser futuros processos para a gente conseguir se reunir, espero eu que num futuro próximo, para poder pensar ações de fato. Acho que a primeira delas, baseada numa fala da Maria, era muito no ensejo de que a gente consiga sensibilizar não apenas as mulheres que já estão, digamos assim, iniciadas nessa discussão, mas para que essa não seja um espaço só de mulheres falando a mesma língua ao mesmo tempo, o tempo inteiro, eu ia propor que a gente montasse grupos de trabalho para elaborar 2 materiais. Um para a gente colher, quase assim, fazer um checklist, uma relação de todas as manifestações que deixem as mulheres desconfortáveis em ambientes de competição e de prova, provas públicas, que eu falo, né, aqueles cupinzões com todo mundo, e também do que a Maria falou, vocês não têm ideia do tanto de cutucada, beliscão e assovio e tal que aconteceu no Cup Tasters naquele ano. A gente sabe que essas manifestações passam a ser mais e mais sutis quando as agendas estão mais pautadas. Então, a gente sabe que as maneiras como o machismo se manifesta ficam mais sofisticadas. Quanto mais sofisticado também fica o nosso discurso. Mas eu acho que é fundamental que a gente se reúna para montar quase uma cartilha para deixar tanto mulheres cientes desses sinais, do que está acontecendo, para ajudá-las e nos ajudar também a lidar com esses sinais quando eles acontecem, e para que no futuro isso se torne também um material de conversa para a gente conseguir falar com homens sobre isso. Porque não adianta a gente deixar todas as mulheres extremamente cientes do que está acontecendo e combativas se a gente não está fazendo nada propositivo para que as atitudes dessas pessoas que são agentes causadores dessa insegurança mudem. Então, acho que seria legal a gente elaborar um material sobre isso, para depois se tornarem 2 materiais, um para mulheres ficarem cientes das materializações do machismo e outra para os homens se cuidarem um pouco mais e ajudarem a gente a cuidar do universo. A outra coisa acho que qualquer outro evento que aconteça de qualquer outra natureza precisa ser, assim, ponto número 1,
a gente conseguir trazer mulheres mais diversas para esse discurso aqui. Eu fiquei muito contente que a gente, enquanto organização, conseguiu trazer mulheres que estão fora do eixo sul-sudeste. Isso é muito relevante, mas, de novo, isso é o mínimo. A gente tinha que ter feito isso há muito tempo e que bom que a gente fez agora, entendeu? Então, a roda de mais tarde vai ter Brenda da Bahia, vai ter a Analice de Manaus, vai ter a Dani de Fortaleza, mas tem muitas outras mulheres provando café, fazendo café, trabalhando com isso, nos maiores recônditos deste país, no Brasil profundo. Isso é uma questão. A gente não pode mais integrar a mesa só de mulheres brancas, a gente tem que ter mulheres plurais aqui. Então, essa acho que é uma pauta. A outra coisa é, talvez, uma roda de compartilhamento das experiências que, por exemplo, a Amanda citou com os campings só de mulheres, para a gente entender que tipo de estruturas são replicáveis Brasil afora, para que esses espaços se tornem mais plurais e que aconteçam com mais frequência. E a outra é a gente pensar que formato a gente vai assumir a partir de agora para conseguir agregar esses espaços todos. Eu queria saber qual o interesse e qual a chance de envolvimento da IWCA, e é claro que não é uma pergunta assim, bate e volta, a gente pode costurar e pensar nisso com calma, tá, Isabel? Não é uma chamada assim tão imediata, mas a gente pensar que espaço a gente tem para construir essas atitudes todas. E claro que eu queria ouvir vocês todas sobre isso. Eu quero mesmo ouvir, eu vou me preparar para regular este moinho aqui ouvindo vocês. Um beijo, desculpa ter me alongado na fala. Muito obrigada, Mari. Perfeito, boas, ótimas. 4 pontos eu anotei aqui, não sei o que a Ju anotou. A proposta, então, Ju, é circular mais um pouco. Também tem pessoas fazendo comentários no chat, as mulheres, principalmente, querendo reagir, né? Não sei se a gente pode depois também abrir esse espaço para fala. A Gi levantou a mãozinha, quer falar, Gi, por favor? Sim, eu queria complementar um pouco a fala da Mari em questão da diversidade, que a gente vem estado falando muito do que a gente entende normalmente como mulher, mas a gente tem que lembrar que também tem mulheres trans, e de certa forma, não tem muitas no café ainda, conheço apenas uma barista, e é muito recente, mas eu acho que a gente precisa já incluir um pouco isso na conversa, porque elas também são mulheres. Então, a gente não poderia excluir elas como, tipo, é só sexo mulher, estamos falando de gênero, né? E o gênero, ele é bem mais amplo mesmo. E sobre as questões do cupping, eu queria só compartilhar uma anécdota muito simples, mas eu acho que pode mostrar como muitas temos no sentido em cupping, que eu lembro uma vez eu fui voluntariar como organizadora de uma mesa de cupping e eu também ia participar na prova como tal. E uma pessoa, um homem assim muito antigo do meio do café, ele disse para mim: "Ai, que bom, chegaram as mulheres para limpar a mesa". E eu fiquei um pouco horrorizada, fiquei chateada, fiquei muito sentida no momento e eu mostrei o meu desconforto. Só que tinham outros baristas, homens, por perto, que passaram pano e falaram: "Ah, é uma brincadeira, apenas". Só que não é brincadeira, né? Então, por isso, eu acho muito válida também a pauta da Mari sobre ter coisas que você pode ou não pode falar. O que você deve e não deve falar. Porque, exato, nunca é brincadeira. E no momento eu me senti super desvalorizada, porque como assim? Eu vim limpar a mesa? Ninguém me avisou, achei que estava vindo para provar café. E foi isso que eu falei, não entendi, eu vim para provar café, não para limpar a mesa. Você pode limpar a sua mesa o que você sujar. Então é isso, mulheres não estamos para limpar mesas, nós estamos para realmente agir e atuar como profissionais. Maria tá com a mãozinha levantada ali, ou clicou sem querer? Tá, então vai. A Amanda para finalizar e relembrar um pouco que uma das maneiras mais diretas que a gente pode colaborar com mulheres é dando apoio financeiro, né? Porque eu acredito muito que é através da independência financeira que as mulheres conseguem de diversas formas desfazer essas amarras do patriarcado, sejam elas através da educação, seja através de relações. Eu acredito que a independência financeira é extremamente necessária,
principalmente quando a realidade ela é um pouco distante dessa que a gente está acostumado urbana, assim, onde os salários são mais ou menos parecidos. Quando você consome de mulheres, quando você compra de mulheres, você não está só comprando um produto, você está também dando esse incentivo financeiro que é tão importante para uma caminhada independente, né? Eu acho que é bom a gente lembrar disso, que muitas vezes as marcas acabam usando café de mulheres e acabam usando isso como marketing, o que eu acho que é bem perigoso, mas é bom a gente lembrar de onde vem o café que a gente consome, quem que fez isso e como a gente pode apoiar financeiramente essas mulheres, assim, porque eu acredito sim que é através disso que muita mudança acontece. Uma segunda questão que eu queria relembrar também, que é a representatividade, ela é mega importante, que é através disso que a gente se espelha e consegue se olhar, né, e se ver e continuar, e principalmente, e não só da parte boa, né, quando a gente expõe nossos defeitos, expõe nossas fragilidades, a gente também tá sendo representativa para alguém que também tem dificuldades. Então, eu acho que a gente lembrar disso quando a gente abrir espaço para as mulheres, lembrar disso da representatividade também das nossas fragilidades, né? Lembrar disso e acolher também. Acho que é isso. Eu queria aproveitar o espaço para trazer um dado que foi levantado esse ano depois da situação do COI. Enfim, quem quiser conferir esse dado pode entrar lá no site do COI. Eu me baseei nas listas que tem de todos os anos que existe o Cup of Excellence, né, a etapa nacional aqui no Brasil. O dado é o seguinte, gente, em 6 anos que eu consegui de dados que tem disponíveis online lá no site do COI, a gente teve 110 homens como ocupando posição do júri e 11 mulheres. Então, eu só acho importante pontuar e a gente... porque ficou um silêncio ensurdecedor, assim, com toda a situação que aconteceu e, enfim. Então, acho que é necessário deixar registrado esse dado nesse lugar aqui hoje. Maria, Importante, Maria. só para... acho que vale a pena a gente entender também que o que a gente está pedindo aqui não é só que mais mulheres se voluntariem para esse tipo de trabalho. É claro que precisa haver uma capacitação um pouquinho menos díspare de mulheres nessa função de juízes, de provadoras. Mas muito mais do que isso, muito mais do que a gente exigir igual capacitação, o que a gente exige, e não é pede, exige, é que haja um comprometimento por parte de quem organiza esse evento. É que haja um comprometimento da instituição nesse sentido. Como você mencionou mais cedo, a importância da gente cobrar instituições que organizem campeonatos, por uma maior representatividade, por uma maior, simplesmente, pluralidade. E não é entender mulheres como um chaveiro, não é colocar mulheres ali porque vai preencher uma cota. Assim como não é colocar pessoas negras num painel para preencher uma cota. É entender que para chegar naquele espaço não é necessário só capacitação, são necessárias também redes e oportunidades daquilo. Então, eu acho que a sua militância no momento em que essa informação do COI rolou e aconteceu uma grande comoção foi fundamental para trazer luz a esse assunto. E acho que a gente também tem que usar os espaços que a gente quer construir para isso, assim, para entender de quem a gente pode cobrar e a quem a gente tem acesso para fazer essa cobrança. Sim, inclusive eu queria até agradecer a IWCA por ter se posicionado tão prontamente, sabe? E ter feito aquela carta aberta. Isso foi muito importante para nós, muito importante.
Mas, assim, outras instituições precisam seguir esse caminho. Enfim. A Amanda tinha levantado a mão uma hora rapidinho ou não? Foi? Eu só queria reiterar um pouquinho que toda essa questão sobre mulheres negras no café, mulheres trans, sobre questões de gênero, até de questões de ter muito essa coisa do sul e sudeste. Eu acho que a partir do momento que a gente sabe disso, a gente também é responsável. Então, lembrar um pouco disso, que não adianta só a gente lamentar e continuar lamentando. A gente é responsável a partir do momento que a gente sabe que isso acontece. Eu acho que é dever de todos nós que trabalhamos, né, com isso, se perguntar o porquê e onde estão essas pessoas, e se não existem, por quê, né? E tentar olhar para si mesmo, o que você está fazendo por isso, dentro da sua cafeteria, dentro da tua refeição, dentro dos seus cursos, onde está o erro aí, né? Eu acho que é o momento da gente se perguntar um pouco isso, assim. Principalmente por a gente estar num painel onde só tem mulheres brancas, né? Verdade. Anneli, está aí? Super obrigada. Tô aqui, sim. Bom, já encaminhando para o... Estão me ouvindo? Estou achando que está falhando, desculpa. Não, eu acho que todos os pontos aqui a gente tentou anotar para a gente seguir nessa conversa, não só às 15 horas, a gente tem, né, uma outra mesa, quanto como ponto, enfim, pontuaram todas vocês, mas Mário acho que colocou isso mais objetivamente na fala, como dar continuidade, né, e permanência a esses debates, tanto autonomamente quanto institucionalmente, né? As instituições têm sim que se posicionar. Eu me faço coro com a Maria. Acho que a IWCA fez uma carta cirúrgica, né? Em ponto, as mulheres elas estavam lá, sim, nessa competição, só que na foto ao fundo servindo os homens, né? Então eu acho que essa disputa pelas atuações é que a gente está fazendo aqui também, né? Somos sim extremamente qualificadas enfim, reitero que a gente tem que a cultura do machismo, né? Ela não está só nos homens, então é uma vigilância permanente. E outro ponto é que esse fetichismo, né, da mercadoria feita por mulheres é algo que a gente pode combater diversificando cada vez mais, né, com as mulheres trans, trazendo toda essa a gama, né, de mulheres que a gente tem, de possibilidade de ser mulher. Eu acho que fazendo isso a gente fortalece, não só como grupo, mas, enfim, disputa esse lugar de ser mulher, né? Que não é único. E principalmente não é branco, não é só branco. Então, já finalizando, não sei se alguém quer fazer mais alguma colocar mais alguma coisa, mas eu acho que a gente já está no limite. Ju bem lembrou, né? Vai ficando cansativo se a gente se alonga, e a gente está longe de, enfim, terminar esse debate com o final dessa mesa, né? Então, queria agradecer de vocês as falas, as histórias, por terem, né, confiado nesse espaço e ajudado a construir ele conjuntamente, coletivamente. Foi assim, né? Que ele surgiu, que ele foi possível. Fingi, já te passo, tá bom? A IWCA, a Isabel por estar aqui com a gente, a Helga, as mulheres que vão falar, né, à tarde, na nossa mesa, começa às 15 horas, estão aqui também, ali no chat, fazendo muitas manifestações. Isso é, enfim, uma alegria imensa. Vou passar, Ju, não sei se você... Vou passar para a Gi, que vai fazer aqui uma intervenção. Muito feliz com a sua presença, sou sua fã. E depois, então, Ju, se você quiser finalizar, nos vemos às 3 da tarde, tá? Nesse mesmo link. Gi, com você.
Vou ser rápida. Gente, primeiro que eu estou arrepiada com esse painel. Com certeza, no primeiro dia de SIC, eu já sei que vai ser uma das melhores coisas que vai ter acontecido. E aí, sobre raça, né? Eu já falei aí sobre a questão das mulheres, em geral, terem suas imagens exploradas, né, na venda, na comercialização de café especial. Isso é muito feio. Cabe a nós, cabe a gente cobrar isso. Vender café produzido por mulheres é uma obrigação, já que a gente prega sustentabilidade dentro do universo de café especial. Não é favor que ninguém faz para ninguém, né? Que as mulheres sejam cada vez mais pagas dentro disso, já que somos minoria em diferentes setores do café, na torra, no barismo, apesar de ser maioria no Brasil, né? A maioria dos brasileiros são brasileiras. Outra coisa, eu queria fazer um apelo. Não convidar pessoas negras para falar sobre raça só no café. A gente sabe falar sobre muita coisa. Eu venho sendo criticada várias vezes por trabalhar com uma grande marca de café, e eles me pagam para eu falar sobre café e não sobre raça. E isso, para mim, é um orgulho absurdo. E, para finalizar, outra coisa, parar de perguntar para as pessoas pretas do café quem a gente indica de gente preta do café para falar sobre os assuntos. O grande exercício é que as pessoas brancas nos enxerguem. Enxergue a pessoa preta que torra café. Não tem problema, vamos formar uma pessoa preta. Mas tem, viu, gente? Olha para o lado. Enxergar as produtoras e os produtores pretos que produzem café. Não é especial ainda? Vamos lá, dar uma formação para essa pessoa produzir, então, um café especial. Mas tem, viu? É só olhar para o lado. Então, é isso. A gente não está aqui para falar só sobre raça e a gente não está aqui para ficar indicando fontes de pessoas pretas. Isso se chama... Acho que Gisele foi mutada sem querer. Gi, Isabel, acho que o microfone da Gi foi mutado, eu achei que tinha caído. Foi o microfone dela? Eu acho que eu tinha finalizado, eu só estava enaltecendo amigas que estão aí, porque elas falam sempre sobre raça, né? Porque raça não é algo para ser falado só por pessoas pretas, né? Então, quando eu vejo Maria Mion, Mari Mesquita, Giovana, Ju Morgado, Marta Grill, essas pessoas todas falando, a Carol Pereira, sobre raça, é isso que a gente precisa, que mulheres brancas também falem sobre mulheres pretas, né? Então, é isso. Eu só quero agradecer por esse espaço. Obrigada. Obrigada a você, Gi. Acrescentou bastante. Obrigada, Gi. Obrigada, Gi. De verdade. Rainha absoluta do meu coração, mulheres é isso, e homens, perdão. Mulheres e homens, eu vou regular o moinho com outras mulheres agora, para servir café para mulheres e homens. Um beijo, obrigada pelo espaço, espero que a gente continue nessa missão. Obrigada, Mari. A gente vai começar até a se despedir, Mari tem que ir. Depois passa lá no clandestino, tomar um café. Gente, muito obrigada. Não tem palavras para descrever, realmente foi uma troca muito, muito, muito engrandecedora, assim, acho que para todo mundo que está presente mesmo. A gente tem vários pontos levantados aqui, a gente se comprometeu, eu e a Annelise, né, de fazer um mapeamento de tudo que vocês falarem e ver o que é possível realmente até levar aí, seja no nosso Busecoff, seja no nosso grupo mais amplo de profissionais que se conhecem dessa cadeia, e talvez até para instituições, como a Maria até comentou que é muito importante, né, que as instituições estejam cientes disso. Então, temos bastante conteúdo já, né, Annelise? Muito obrigada mesmo.
Queria agradecer aí pelo tempo que as meninas tiraram da rotina delas, das multifunções que nós executamos como mulheres o dia inteiro. E convidar todo mundo para a roda de conversa das 15. As mulheres participaram agora, para participar depois também, e para todo mundo que está aqui, vir de novo, porque a gente vai ter mais histórias que acrescentam diferentes, né? Algumas estão até presentes, a Analice ainda acho que está aí, ou não sei. A Analice, a Gi Vicentini também vai participar, a Cristiane Zancanaro. 15 horas, mesmo link. A Brenda está aí também. A Brenda. Brenda está aí ainda? Acho que tá. Eu vi ela dando tchau. Acho que é isso. Gente, eu queria só agradecer de imenso a Elga por ter feito essa abertura assim, desse espaço para nós, porque isso era impensável até ano passado. Então, assim, que mais espaços desse sejam abertos para nós. E fico muito feliz, Isabel, em saber que a IWCA tem um aporte financeiro agora para tornar viável uma equipe que seja paga e que consiga se dedicar à criação desses espaços todos. E é isso, gente. Obrigada para todo mundo também que ficou ouvindo a gente aqui. Eu também gostaria muito de agradecer pelo espaço, pelo momento. E, de verdade, eu acho que depois dessa conversa tão enriquecedora, pode parecer até um romanticismo, mas eu me sinto uma pessoa diferente. Porque essa troca, esse ver o lado do outro acrescenta muito mesmo no jeito em que a gente pensa. E eu fiquei muito pensando no que várias de vocês falaram sobre sermos responsáveis mesmo, sobre o que a gente tem de privilégio, sobre o que a gente tem de possibilidades de ação. E fico pensando que talvez se eu não fosse branca, mesmo sendo imigrante, eu não estaria aqui, provavelmente. Então, é uma coisa que agora eu levo para mim como uma responsabilidade e pretendo tentar fazer uma diferença para outras imigrantes como eu, que não são brancas e não dão as oportunidades para elas que eu tive. Muito obrigada, gente, de verdade. Queria agradecer também as meninas que participaram, Annelise e Ju, obrigada. Espero que a gente tenha muito mais oportunidades de continuar conversando, acredito que sim. E é isso, agradecer o tempo tão precioso nosso e espero que a gente possa continuar essas conversas que são tão importantes e tão sérias em todas as redes e grupos e quem sabe também pessoalmente em breve. Obrigada. Obrigada, gente. Vamos encerrar, então. Fazemos uma fotinho? Está sendo... Não? Fazemos? Pode ser um print, né? Um print, né? Muito, muito obrigada. Também estou transformada, tá? De encerrando. Quem quiser abrir a câmera aí, quem ainda tiver. Vamos ver se eu consigo. Anne, Marta, Gi, Isabel, que estão aí fazendo a Analice, Brenda. Eu não sei se eu consigo juntar todo mundo. Não, consigo. Consigo. Tá cabendo aqui. Marta, que queridinha! Eu queria estar só a Marta agora. Nossa, adorei. Amei! Pronto. Vamos lá, vou tirar um print na hora do já. Vou falar um já. 1, 2, 3 e... Todo mundo aí? Sorridente. Já! Amei. Obrigada, gente. De verdade. Até à tarde, tá bom? Esperamos vocês à tarde. Vocês estão me ouvindo?
Estamos. Estamos. Eu vou aproveitar, então, e fazer um convite, que é uma programação da IWCA também. Você também tá. Vai ter uma conversa, e ouvir vocês foi maravilhoso, porque eu vou quebrar o pau lá na conversa também, vamos trazer todos esses assuntos à tona de novo. Na verdade, era mais com foco na trajetória de mulheres do café, então eles chamaram a Amy Fucahori, que foi campeã mundial de Brewers com café brasileiro, a Cecília Sanada, que é Q-Grader, tem uma baita história no café aí, mais de 15 anos no café, e eu vou estar lá também. Acho que quem vai estar mediando vai ser a Mari, a Isabel, e vai ter um jornalista da CNN, que é o Felipe Ciani. Vai acontecer no dia 20, às 3 horas. E eu vou te dizer que eu quase não queria estar lá, porque exatamente no dia 20, às 3 horas, vai ter uma fala da Gi também. Então, já vou fazer o convite para as duas. Vocês ficam assim, ó, abre os dois, ficam olhando um e o outro. Fechou? Arrasaram. Parabéns demais, foi muito importante. Obrigada, gente. Um beijo, pessoal. Muito obrigada. Vamos assistir-nos, todas nós. Vamos. Sempre se prestigiando. Um beijo, até mais. Obrigada, gente.